vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, boa tarde a todos. Na verdade, bom dia. Esse é o horário meio complicado, não sabe se é boa tarde ou bom dia. Mas bom dia aí para todo mundo, né? Vamos ser mais otimistas. É um grande prazer estar aqui, novamente no evento da live, coordenando aqui, moderando os eventos. E uma mesa muito especial hoje, né? A gente estava vendo o Alex falar um pouco sobre a robotização, sobre o que se espera do profissional, a importância da tecnologia. E realmente, esse é o caminho, né, que a gente está vendo nas empresas. E o nosso painel aqui é rodeado de pessoas que estão fortemente relacionadas com a área fiscal das principais empresas do país, então vai ser bem bacana esse bate-papo. Mas que tem por pano de fundo uma notícia um pouco ruim, que a Receita Federal já faz tudo isso que o Alex falou que é para a gente fazer, ele já faz um tempo, né? Então, se alguém tem aí um mindset disruptivo que investiu em fortes tecnologias, foi a Receita Federal. E uma prova disso é o tema que a gente vai falar hoje, que é o Plano Anual de Fiscalização, em que, diferentemente de outras administrações tributárias, a Receita Federal tem essa posição de uma transparência naquilo que é possível, claro, né? Ele não vai colocar também o seu ouro, aí, o seu pote de ouro à mostra, mas ele coloca, de uma forma geral, quais são os pontos de atenção, quais são os principais diretrizes de fiscalização e também alguns cruzamentos, algumas práticas de fiscalização que se possa esperar todo ano. E essa é uma posição bem bacana da Receita Federal. De um lado, traz transparência e, de outro, traz preocupações, traz reflexões e medidas que a empresa, né, e principalmente a área de techs, tem que já se antecipar, tem que se preparar. E, para isso, a gente trouxe pessoas que estão ali, todos os tax managers aqui das suas empresas, para falar um pouquinho como esse plano de fiscalização anual impacta o seu negócio, impacta a sua atividade, que tipo de sensação, boa ou ruim, traz, né, o plano anual no nosso... Sempre que a gente recebe ali, mais ou menos em maio, outubro, depende, o range é grande mesmo, porque nem sempre vem no mesmo mês, mas vamos ouvir, né, então já fiz a introdução rápida, mas vamos ouvir então desses profissionais fantásticos que a gente tem aqui hoje na nossa mesa. Qual é a sensação, quais são os impactos, quais são as perspectivas e recomendações que vocês dariam aí para os nossos participantes sobre o Plano Anual de Fiscalização aqui de 2021. Então, vou começar, aproveitar que eu tenho o microfone, trazer aqui a moderação e começar com a Tatiana. Tatiana, qual é a sua sensação, assim, sua impressão do Plano Anual de Fiscalização de 2021, principalmente em comparação com aquilo que ela vem desenvolvendo nos últimos anos no Plano Anual? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É muito interessante a gente fazer uma evolução desse plano de fiscalização dos últimos anos, né? Então, se você pega o plano desde 2016, 17, 18, 19, 20, agora 21, você vai ver que é possível identificar que a Receita Federal ela tem se adaptado ao que a gente tem de mais novo aí, o que está acontecendo no momento, porque se você pega 2016 e 2017, existia como um dos pontos a serem da Receita Federal que ela ia atrás, seria o plano de imagem dos profissionais. Hoje em dia a gente já não vê mais falar sobre isso, né? A gente também, obviamente, sobre as operações especiais, tivemos lava-jatos, zelotes, mas depois disso, ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando ainda mais em relação às operações com o exterior, né? Então, se deu mais ênfase para o preço de transferência, se deu mais ênfase também para todas tributação universal, né? E quando a gente vai acompanhando esse plano de fiscalização, você também visualiza que eles foram até deixando mais específico como é que vai ser essa análise, né? Então, eles até colocaram que vão se utilizar, sim, das informações do FATCA, vão se utilizar, sim, do CBC Report, que eles têm informação aí com mais de 34 países, e assim vem vindo ao longo dos anos. E os últimos 2 anos, a ênfase maior é, obviamente, para o maior aperfeiçoamento do cruzamento de informações, né? Então, isso é muito claro, tanto no de 2020 quanto no de 2021, onde eles estão, sim, se preparando para esse aperfeiçoamento. Isso vai muito de encontro com o que a moderadora do painel anterior falou, Juliana Zobaran, que na semana passada tivemos um projeto de lei para
redução dessa quantidade de obrigações acessórias, o que vai até facilitar também para eles cruzarem o tanto de informação que temos. Não, com certeza. E, inclusive, uma das fontes aí, né, vai ser a E-Financeira, para fazer a cruzamento do FATCA, tem sido cada vez mais forte, né? Então, informação de banco, aquela história, né? O contribuinte até esconde alguma coisa no livro fiscal, mas no banco não dá mais. Mas vamos aproveitar aqui, né, já que a Tatiana comentou sobre os impactos, né, os acompanhamentos especiais, vamos ouvir alguém que está na linha de frente dos acompanhamentos especiais. Então, Silvia, como está lá na Volks ali, o que te preocupa no plano anual? Caio, analisando o plano de fiscalização para 2021 da Receita Federal, a gente observa que um dos principais focos é o monitoramento dos grandes contribuintes. Ele representa 60% de toda a arrecadação total dos grandes contribuintes. E esse monitoramento tão recorrente, ele traz uma demanda adicional, já aquelas exigências que nós temos nas obrigações acessórias, e demanda muito esforço e energia do time. Apesar de a Receita Federal contar com uma tecnologia, né, como foi falado, para análise dos dados dos contribuintes, a gente percebe que não existe ainda um planejamento estratégico de médio e longo prazo na criação das obrigações acessórias e os cruzamentos. Isso é bastante pesado do nosso lado. Eu vou dar um exemplo. O Ciscoserve, recentemente descontinuado. Então, houve todo um esforço das empresas na implementação lá atrás, e a gente viu que, né, parece que não surtiu o efeito, não cumpriu o objetivo desejado. Então, é preciso entender que toda essa criação, sem um planejamento estratégico, ela traz ali um investimento alto para a empresa, né, que precisa ter algum sentido. A gente falando da simplificação, né, desse anúncio, é muito positivo, mas ainda não é uma realidade, né? Vamos ser otimistas, mas ainda a gente não vê isso na prática. E, adicionalmente, nas propostas de reforma tributária que a gente tem acompanhado, também não está claro o quanto vai simplificar a nossa vida. A gente, após uma implementação, quando aprovada for, a gente não sabe exatamente, né, a gente sabe que antes de melhorar vai piorar, porque a gente vai conviver aí com, né, vários tributos, então isso, infelizmente, não é uma realidade no nosso dia a dia. E para compartilhar aqui nossa recomendação, com a nossa experiência no atendimento às fiscalizações, como grandes contribuintes, em primeiro lugar, até como o Alex falou, a gente precisa contar com um time multidisciplinar. Não adianta mais só profissional conhecer a norma, conhecer o regulamento, ele precisa ter um viés de tecnologia, não tem como escapar disso, e também não esquecer da contabilidade, né? Eu acho que são os 3 pilares importantes num profissional completo da área tributária, a gente não pode esquecer. Em segundo lugar, a área de tecnologia da companhia precisa estar conosco, então ela necessita colocar profissionais alocados e exclusivos para atender as demandas de tecnologia, a fim de garantir o dado, a qualidade do dado fiscal que será reportado. É importante também o gestor da área fiscal pensar nos processos eficientes, o end-to-end da informação, desde, né, de quando ela nasce ali na emissão da nota, ou no registro fiscal, no sistema, até chegar no reporte ao governo. E, por último, a gente tem que tomar um cuidado, ter muita prudência e responsabilidade na análise de oportunidades tributárias que o mercado muitas vezes nos oferece. Algumas delas são verdadeiras aventuras jurídicas, então a gente tem que ter responsabilidade na aplicação dessas oportunidades e tomar o cuidado que elas estejam dentro da legalidade. É isso. E Silvia, só curiosidade, quantos vocês estão lá na sua equipe? Nós somos em 20 pessoas, e só também um dado, aí não só federal, mas no ano de 2020 nós atendemos 500 procedimentos fiscais. Uns 2,5 por pessoa ali, não está fácil, né? Mas mostra como que a Receita Federal ela realmente está bem alinhada e utilizando a tecnologia para não só grande quantidade, mas incisivo, né? São objetos bem determinados e uma fiscalização muito mais forte e bem robusta também, tem que ter um ponto de bastante cuidado. E essa questão da mudança, né, da simplificação, né, isso é curioso, porque todos aqui mexem com o SPED,
é uma incerteza, né? Você vai ter lá a Reinf, layout novo da Reinf, está uns 3 anos já dizendo que vai ser novo, vem, depois sai, depois vem, depois sai de novo. A expectativa é que ano que vem entre alguma coisa, né, sobre imposto de renda. O bloco K, simplifica ou não? Já teve uns 3 ajustes INEF falando que vai simplificar, nenhum diz como, né? O último simplifica, mas mantém. O E-Social também vai e volta na simplificação. Enquanto isso, a empresa que quer se planejar gastando em treinamento, gastando em sistema. Então, realmente, a gente precisa de um direcionamento maior. E aí entra, né, aquela função de consultoria tão importante que a gente precisa ter bons profissionais, como a Silva comentou, nos auxiliando na empresa. E é por isso que quero ouvir o Ricardo, que atua nessa frente, num grupo da TMF, e que pode trazer um pouquinho as suas perspectivas com base aí na sua experiência do plano anual nessa linha. Obrigado, Caio. É verdade. Quando a gente pensa em SPED, normalmente pensa inicialmente em cruzamentos, na Receita fazendo sua atividade de fiscalização, que é primordial. Mas o plano desse ano, eu acho que ele traz muito mais um upside. Ao menos ele discorre sobre isso. Então, a primeira coisa que ele coloca, já está aí bem implementado, o FD, ICMS, IPI, o primeiro ponto que ele coloca é a integração. Ele diz que já existem 16 estados que basicamente dispensaram suas obrigações acessórias. Então, a gente tem essa duplicação. GIA, eu tenho que entregar FD, ICMS, IPI, eu tinha arquivos do Sintegra, que eu tinha que preservar e conservar. Então, esse é um ponto relevante. Mas o que mais me chamou a atenção foi um projeto que já existe desde 2015, em um convênio, basicamente de trazer para dentro do universo SPED a nota fiscal eletrônica de serviços, a implementação dela. Essa é uma bandeira, eu acredito, muito mais do governo federal do que propriamente dos municípios. Os municípios têm, sim, seu interesse, mas percebe-se claramente que o governo federal tomou a frente nessa situação. Então, existem propostas de projetos de elaboração de emissor e uma série de outros elementos que são importantes, não apenas o layout, mas também do emissor, para essa consolidação. É importante notar que, por que haveria interesse, é claro, né, faz-se um elo, né, do governo federal, pelo PIS e COFINS. Né? Existe lá a Confederação Nacional dos Municípios, essa bandeira é importante para eles, mas principalmente para o governo federal, para o PIS e COFINS. Nós sabemos, tem mais de 5.500 municipalidades, a gente fala de uma instância, portanto, Confederação Nacional dos Municípios, que tem ali, obviamente, reúne e fala por eles, mas é uma bandeira principalmente do governo federal. A gente nota no projeto, já existe um piloto em Marabá, isso só não prosperou, não foi mais adiante por falta de dotação orçamentária de recursos, é o que está exposto no projeto. E é interessante também notar, eles deixam ali algumas linhas, né, embora a gente pense em nota fiscal eletrônica, documento fiscal, eles dizem que pode ser estendido também para outros elementos, para outros eventos tributáveis, como, por exemplo, não pelo ISS naturalmente, mas como locação e outros mais que caibam no ISS. Sabemos que tem segmentos, né? Existe aí, isso fica ao julgo aí de documentos comerciais. Então, é bem interessante passar pelo plano e perceber que o olhar é esse, o olhar é simplificação, o olhar é, ao menos, enxergo como um upside, né? Para nós, que somos um provedor, um grande CSC, provedor de BPO, é bem importante. A gente viu o impacto que teve a implementação da nota fiscal eletrônica, né? Acompanho o projeto ao menos desde 2007, quando ele surgiu ali, já revela um pouco da idade, a gente vem acompanhando há um bom tempo, mas esse do ISS, realmente, da nota fiscal eletrônica de serviço, seria uma vantagem muito grande. Não, legal, Ricardo. E o Ricardo começou desde os 7 anos acompanhando ali o projeto SPED, aparentemente, né? O pessoal brincando de bola, o Ricardo ali acompanhando o rfb.gov. Mas cada um tem seus gostos, né? É importante que deu certo na vida, é isso que mostra que foi uma boa proposta. E essa questão da nota de serviço é curioso, né? Porque para quem mexe também com o SPED, vai fazer consultoria, análise, a gente só fica lá com o bloco A da FD Contribuições torcendo para que tenha alguma coisa, né? Porque senão, se não tiver lá, não tem lugar nenhum a parte de serviço. E o bloco F, que fala dessas outras receitas, né? Também é um gap aí que a Receita quer melhorar o controle. Então, muito interessante essa perspectiva. Vamos ver quais são as cenas do próximo capítulo. Talvez o plano de 22 resolva, né? Mas legal, Ricardo, obrigado. E
falando nessa parte, né, de expectativas e da experiência que foi falada aqui, falta agora a gente ouvir a Simone aqui, dos impactos que esse plano trouxe para a Inodê, que arrepios causou ali no dia a dia da operação. Bom, boa tarde. O Plano Anual de Fiscalização desse ano de 2021, eu enxergo 3 grandes pontos que chamam muito a atenção nas minhas experiências passadas para esse ano. O primeiro deles são os grupos especiais para determinado imposto e para determinado assunto, né? Então, eu percebo, comparando com os anos anteriores, que existem grupos e delegacias específicas que olham aquele tipo de imposto e aquele tipo de situação bem específica. E isso faz com que os termos fiscais e as respostas e toda a fiscalização como um todo seja mais rápida, seja mais prática e seja com discussões mais profundas. Então, eu acho que isso, eu senti muita diferença dos anos anteriores e que a gente realmente tem uma análise mais concreta e mais profunda nos temas que estão sendo fiscalizados. O segundo principal ponto que eu enxergo que foi realmente assim, um inovador para o ano de 2021 é essa parte de compliance, que vem muito com o terceiro ponto que eu venho destacando, que é essa parte de trazer um approach mais próximo dos contribuintes, né? Então, de repente, o fiscal, ele já notifica falando, olha, estou entendendo aqui que tem uma divergência de obrigação acessória, né? Liga, manda um WhatsApp, olha, estou te mandando um novo termo, porque isso aqui não ficou tão claro na sua resposta. Então, o que eu percebo com esse plano anual desse ano de 2021 é uma prática muito mais rápida, mais avançada e mais específica, né? Que isso eu acho que até vai muito de encontro com o que foi discutido aqui no painel anterior, que o Thiago falou muito, né? Poxa, a gente também tem que entender o outro lado, né? Eles estão super especializados nos assuntos, eles querem entender, e a gente, por um outro lado, como empresa, assim, qual que tem sido o nosso approach como empresa para responder a fiscalização, responder os termos? É tentar mostrar essa transparência, o que a gente tem feito, porque no final do dia, a gente quer que a fiscalização ela se encerre da melhor forma possível, para evitar um contencioso, mesmo porque venha, de repente, aí um auto de infração, que vamos ser nós mesmos que vamos ter que responder, e aí não dá para falar uma coisa completamente divergente do que eu falei durante toda a notificação, né? Então, eu acho que isso tem sido assim, tem sido um trabalho mais coeso, mais concreto e muito mais profundo na discussão, nos argumentos. Então, está em linha mais ou menos do que estão discutindo no Confia, você está sentindo esse approach realmente mudando. Isso. Bastante a ver com a parte de tax morality, que eles falaram no painel anterior. Então, assim, essa parte de que a gente realmente tem que mostrar que tem uma transparência, que não tem uma elisão fiscal, enfim, mostrar realmente como tem sido o dia a dia da empresa, né? O fiscal, ele quer ir no detalhe, ele quer entender por que tem aquele tipo de recolhimento, né? Então, eu tenho entendido que tem sido muito mais profundo e mais concreto as análises. Não, legal, Simone. A sua fala me deu uma visão aqui, né, sobre o tema. Dessa questão da especialização, a gente realmente vê a Receita Federal contratando vários cursos, se especializando, criando setores específicos para acompanhar a fiscalização, e ao lançar o plano, todo mundo trouxe um pouco sua experiência, suas expectativas, e aí o momento, acho que o momento final aqui é talvez fazer um contraste entre expectativa e realidade, né? Porque a gente vê toda essa questão da robotização, vê a questão do plano anual e já tem uma expectativa específica de uma fiscalização bem preparada, que prioriza o diálogo, com base em cruzamento de informações. Então, vamos aproveitar que todo mundo aqui mexe aqui na área, todo mundo aqui tem uma experiência gigantesca aí nos seus ombros, e deixa eu perguntar aqui se a realidade tem sido equivalente, aí, tem sido semelhante à expectativa. Deixa eu fazer agora, inverter a ordem, começar com a Simone. Tem algum case interessante de fiscalização e que reflete essa expectativa ou que destoa totalmente? Conta um pouquinho para a gente como tem sido. Olha, a gente atende todos os termos assim, de diversos impostos, diversas realidades, mas um que eu queria muito chamar a atenção para fazer o link com esse meu discurso, né, da pergunta anterior, por exemplo, a gente recebeu um auto e toda a fiscalização questionando a classificação fiscal de alguns impostos a fins de recolhimento de IPI.
Então, a gente percebe durante todo o termo de fiscalização, todas as nossas conversas, que realmente são núcleos especializados, são delegacias tributárias especializadas naquele assunto. Então, as pessoas veem, olha, aqui tem um óleo corporal, tem um desodorante, tem um perfume, tem uma água de colônia, né? Aqui eu estou vendo que tem um agente químico, o triclosan, por exemplo, que ele faz com que a bactéria não se promova dentro do corpo, né, durante tal período de tempo, ou durante uma atividade esportiva. Então, isso aqui não deveria ser uma água de colônia, assim, um desodorante, ou vice-versa, ou um shampoo, enfim. Então, assim, são análises químicas que a gente realmente não espera, de repente, de um agente fiscal que está ali trazendo realmente uma análise química, que vai na Anvisa, que vai atrás de uma análise, de repente, de empresas, de universidades que estudam a parte química dos componentes. Então, eu acredito que são delegacias mais específicas. Esse do IPI, para mim, ficou muito claro, em que ele diverge das classificações fiscais dos produtos, dependendo do componente químico de cada um dos nossos cosméticos, para fazer a autuação ou questionamentos. Tinha razão? Alguns. Não, legal. Que eu pergunto porque já peguei alguns casos de classificação fiscal, não federal, né, mas estadual, que é com base meramente no feeling do fiscal, né? O cara olha lá, vê no site e fala, não, isso aí não parece ser a classificação correta. Então, realmente é uma evolução tremenda aí que a Receita faz. E você, Ricardo, o que você nos conta aí, ou pode contar a respeito aí de algum case interessante de fiscalização, atendeu essa expectativa de uma fiscalização especializada, mais forte, informatizada, como tem sido? Já vivi muitos casos. E fazendo conexão com um pouco do que eu disse a respeito do ISS e da nota fiscal eletrônica de serviços, o que ocorre, o que a gente já vivenciou, quais são as auguras e as dificuldades. Existem muitos municípios que nós sabemos que vivem de repasse, basicamente repasses federais, estaduais e por aí segue. Eles não têm arrecadação de ISS, isso é inexpressivo para eles. Então, o que acaba ocorrendo? Nós temos, por exemplo, empresas que elas fazem instalações de antenas. Essas instalações são consideradas obras de construção civil, essas bases de antena por vezes. E eles têm um passivo enorme, eles carregam um passivo enorme no balanço porque não conseguem recolher o ISS. E é realmente uma algura recolher esse ISS em municipalidades menores. Por isso que é uma super bandeira importante. As empresas, obviamente, reportam para fora, e para explicar para o acionista por que eu tenho lá um passivo pendurado de imposto que eu não recolho, porque o município é muito pequeno, é uma dificuldade enorme. Então, vamos lá, os percalços, né, que a gente acaba enfrentando esbarram nesses tipos de filigranas que, por vezes, não são encaradas. Encaramos, muitas vezes, essas obrigações acessórias de uma maneira periférica, mas elas têm um papel muito mais central do que a gente pode supor. Já pegou município que tem legislação em papel, Ricardo? Tem uma história interessante. Uma vez, fiz due diligence durante algum período e tinha o Código Tributário Municipal era um caderninho da moça que tinha a letra mais bonitinha no município. Agora, eles mandaram aquilo para nós, né? Na época, não era nem digitalizado, acho que por fax, para decifrar foi difícil. Já me deparei com esse tipo de situação. A caligrafia era boa, pelo menos? Fantástica, melhor que a minha. Bom, já tá bom, já. Porque tem alguns municípios que realmente, né, eu peguei um caso também que a lei era um caderno, né, você fala, ele está de brincadeira comigo, né, você fica meio na dúvida se é sério ou não, e aí você vê que é sério e fica triste. Mas enfim, né, coisas da área fiscal. Mas vamos ver agora histórias, né, agora quero ver a Silvia, que com certeza tem história para contar, né, está supervisada pela Receita. Tem um tratamento VIP, eles levam um café no Expresso aí quando tiver essa fiscalização? Não, você que tem que servir. Infelizmente não tem tratamento VIP. Vou compartilhar aqui com vocês uma experiência de uma fiscalização de um procedimento em relação ao PIS e a COFINS. Esse procedimento ele levou mais ou menos 3 anos para ser concluído, depois de um desgaste no atendimento, para levantar informações, documentos, precisamos apresentar todo o cálculo dos últimos 5 anos. Então, foram 3 anos de muito desgaste com o auditor fiscal. No final, houve a lavratura do auto de infração bilionário. Obviamente, a empresa está recorrendo com chances altas de êxito, mas, de qualquer forma, a gente incorre na despesa com honorários advocatícios
e ainda a ação se estendendo para o Poder Judiciário, a gente vai incorrer ainda em despesas com a apresentação de garantias. Então, absurdo. Importante a gente dizer que, por conta da complexidade e volumetria, realmente existia equívocos em alguns campos, a informação tinha, né, preenchimento equivocado, pedimos autorização para o agente fiscal para a retificação, não havia nenhum impacto no cálculo e no recolhimento, né, uma informação realmente meramente informativa, não foi autorizado e a gente foi autuado. Então, assim, na prática, né, o discurso é muito bonito, na prática ainda não existe. Outro procedimento fiscal também bastante conturbado em relação ao cálculo de transfer pricing. Né, esse também costuma dar bastante trabalho no atendimento, apesar da legislação autorizar, possibilitar o cálculo com outras metodologias, métodos alternativos, na prática é bem difícil da gente explicar. Mas nós estamos bastante otimistas, empolgados com o projeto de conformidade, o programa de conformidade Confia. Nós somos uma das empresas convidadas, vamos participar a construir esse projeto conjuntamente. É muito importante, veio mesmo para mudar o paradigma da relação entre fisco e contribuinte, e nesse momento é mandatório para tornar o nosso país mais competitivo. Não, com certeza. Agora, pelo menos o que o Alex falou, né? Vamos ter esperança aí no futuro, aprendizado no futuro, mudança de paradigmas. Agora, quem deve ter pouca história deve ser a Tatiana, né? Como gerente do Dia, o Dia tem poucas empresas, então deve ter ali 1 ou 2 atendimentos só. Mas seleciona uma aí do universo de histórias que você tem aí para compartilhar com a gente de alguma fiscalização interessante, que principalmente essa questão se foi condizente ou não com o discurso, né? Que a gente teve um caso que sim e um caso que não. Aqui você vai ser o tira-teima. Bom, eu acho que eu não vou dar boas notícias. O que acontece é que a gente sabe que eles estão se especializando, estão, sim, investindo em máquinas com melhores cruzamentos, que a gente imaginava que traria uma distância com os fiscais, mas não é isso que está acontecendo. Como bem a Simone colocou, eles estão mais próximos, eles tentam ser mais próximos. Claro que depende do tributo, depende do posto, depende de vários fatores, né? Mas um caso que eu tenho interessante para colocar é que a gente tem algumas fiscalizações, né? Obviamente que eu não vou direcionar a que imposto que é, mas que a gente recebeu o início, né, ali da fiscalização de um período posterior ao anterior. O que eu quero dizer com isso? Então, se a gente estava em fiscalização no ano de 16 e o próximo ano a ser fiscalizado deveria ser 17, a gente foi para 18. E são de fiscais totalmente diferentes, mas a gente está no mesmo lugar, e a gente é também grande contribuinte, e são approaches totalmente diferentes. Né? Por mais que a gente queira manter uma linha de defesa, obviamente a mesma, porque é a mesma empresa, o approach do fiscal é totalmente diferente. Então, isso dificulta, claro, a gente manter... dá mais trabalho ainda para a gente manter, né? A gente tem que colocar pessoas do time para atender a fiscalização, além do dia a dia, além de pensar no futuro. Então, não tenho boas notícias. Não, a realidade não está sendo tão boa assim. Não, ainda é especializado, mas dentro do time tem muitas pessoas diferentes, como a gente encontra nas empresas também lá na Receita Federal, né? Poxa, muito interessante. Mas eu queria deixar esses últimos minutos aqui, ó, o tempo passa voando que a gente está se divertindo aqui, ouvindo a história dos outros, é sempre um prazer, assim. Mas eu queria que vocês, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, se quiser aproveitar aqui a experiência super bacana aqui do time que está aqui na mesa. Antes, eu sei que o pessoal está preocupado, está com o celular pensando o que eu peço no iFood, né? Esse horário é complicado. Mas, quem quiser aproveitar aqui para a gente poder falar mais 2 minutinhos sobre a parte de fiscalização, por favor, fique à vontade, tá? A palavra é de vocês. Não sei se quiser fazer para o aplicativo também, como vocês acharem melhor. Temos alguma coisa nesse sentido? Não, por enquanto não. Então, vou aproveitar aqui meu último minuto. Então, se alguém quiser fazer um último comentário, um último aviso para o pessoal, né? A gente tem experiência de empresas grandes, né? Mas e para as empresas que são um pouco menores, talvez não tenha esse acompanhamento humano tão próximo como vocês narraram, né? Então, eu falo pela pessoa física, né? Você faz lá, declara o imposto de renda,
você tem lá a cartinha, é isso, o maior contato que você tem com o carteiro, se for o caso, né? Então, e para as outras empresas, né, o que vocês aconselham, né, para empresas que são médias, pequeno porte, o que vocês aconselham para eles se eles se prepararem aí para o plano? Aí, o que vocês, em 30 segundos, aí, um conselho final aqui para a gente encerrar a nossa mesa, aquele momento de sabedoria / coaching / valiosas lições fiscais aqui para o pessoal falar, valeu a pena ficar até o final. Então, vamos começar agora do contrário, vamos começar pela Tatiana. Eu acho que é muito importante a gente estar atualizado, entender como que a Receita Federal está se especializando, né, com esses grupos especiais, né, o que eles estão buscando, qual que é a bola da vez, né, que vai chegar em todo mundo. Legal, Tatiana. Então, Silvia, por favor. Vamos lá, eu acho que é fundamental que as empresas busquem as novas tecnologias. Nesse momento, não tem como mais a gente fazer nenhum trabalho manual. As novas tecnologias estão aí para nos ajudar, né, os BIs e plataformas. Então, é essencial para a gente ter o domínio da informação que a gente está prestando. Acho que esse que é o meu maior conselho. Legal. E você, Ricardo? Eu queria fazer uma parte um pouco, talvez ainda em conexão com o ponto que a gente vem tratando. Para quem tiver curiosidade, tem uma fala bem interessante do Jeffrey Owens no subcomitê de assuntos tributários da União Europeia, falando sobre a aplicação do blockchain e tributação. Isso, obviamente, quando a gente fala em blockchain e toda essa tecnologia, parece um pouco distante. Mas o que ocorre? Em linhas gerais, o que tem se avaliado, já é uma realidade, é que a tributação opera, óbvio, sobre operações. Realidade é que o blockchain permite que haja uma subnotificação ao fisco de operações que você realiza. Então, ele faz esse alerta e esse novo olhar. Nós falamos um pouco sobre o passado, mas talvez valha a pena falar um pouco sobre o futuro. Esse é o futuro, talvez uma boa referência é essa. Legal, Ricardo. E eu colocaria um pouquinho do que todo mundo falou. Eu acho que a minha dica seria uma atualização. Eu acho que a gente tem que sempre manter nossos conhecimentos atualizados, porque a gente está falando de direito tributário, que tem muitas atualizações o tempo todo, e a gente ser muito condizente com o que a gente está fazendo. Então, é uma operação que a gente tem que saber como que é a tributação para aquela operação específica e ser condizente com as obrigações acessórias e recolhimentos, porque a gente sabe que hoje em dia qualquer errinho vai chamar atenção e vai abrir uma fiscalização, né? Então, eu acho que a atualização e ser transparente, realmente, é essa a minha operação, então eu vou tributar adequadamente para realmente, se chegar uma fiscalização, eu ter base legal e saber argumentar o que eu fiz. Não, legal, Simone, muito obrigado aí pelas dicas, né? E lembrando, a atualização é importante, a live tem desconto, hein? Não vamos perder. Já fiz meu marketing. Agora, gente, só posso agradecer aqui a Tatiana, a Silvia, o Ricardo, a Simone. Foi incrível, gostei muito aí da participação de vocês, aprendi muito. E agradecer vocês, o pessoal de casa que está online também, muito obrigado. E é isso, gente, muito obrigado aí pela participação. A gente fica à disposição, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar aqui, aproveitem aí a palestra e bom evento aí a todos. Muito obrigado.